O terceiro ensino que eu quero destacar está na primeira parte agora do verso 28 de Hebreus 9. O terceiro ensino diz que Cristo foi oferecido em sacrifício. Veja só o que diz a primeira parte do verso 28 do Hebreus 9. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Ele está fazendo referência, assim também Cristo foi oferecido uma única vez. Por quê? Ele diz que cabe ao homem morrer uma só vez. Aí ele está dizendo, assim também Cristo, foi oferecido uma única vez. Hoje é a Páscoa. A Páscoa, ela é comemorada onde nós trazemos à mente a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo. Nesse domingo nós celebramos a ressurreição e nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Mas este é o tempo em que nós trazemos à memória este sacrifício feito por nosso Senhor. E é o tempo então que nós celebramos a nossa salvação, através do sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus oferecido por nossos pecados. Sobre nós hoje, não pesa mais o julgamento divino. Não seremos mais condenados por Deus Pai, porque Jesus na cruz tirou os pecados que pesavam contra nós. Portanto, o diabo não tem mais do que nos acusar, porque Cristo na cruz pagou o preço dos nossos pecados, conforme nós podemos ler em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que texto maravilhoso para nós, Texto maravilhoso. O texto está nos dizendo que quando eu e você ainda servíamos ao pecado, vivíamos para os prazeres da nossa carne, Deus, Filho, na cruz nos atraiu para morrer com Ele e sermos vivificados com Ele pelo Pai. E assim então recebemos o perdão por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. É isso que este texto está dizendo. Toda a dívida que pesava contra nós, toda acusação, não tem mais poder sobre nós, porque Cristo na cruz pagou o preço de todo o nosso pecado, de toda transgressão qualquer. Ah, mas eu no passado, não importa qual foi o seu pecado. Não importa se um dia você abortou, não importa se um dia você assassinou, não importa se um dia você viveu na homossexualidade, não importa o que você fez no seu passado. Todo pecado foi perdoado na cruz por Cristo. Se você crê nesta verdade, se você crê neste sacrifício, não importa o que foi. Se assassinou, roubou, matou, não importa. Adulterou, não importa. Se você crê nesta verdade, todo seu pecado foi perdoado. Você está reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Agora você precisa viver em santidade, não viver mais no pecado. Ah, Cristo perdoou, então não, você vai continuar vivendo em santidade, mas Cristo perdoou de todo pecado. Um outro texto bíblico que nos ensina que Jesus foi sacrificado por causa de nossos pecados é o texto de Isaías 53. Este texto
ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Um texto profético. Veja só o que diz Isaías 53, eu vou ler o verso 5 somente, tá? Diz assim: mas ele, está se referindo à pessoa de Jesus, que ainda não havia nascido, né? Não havia sido feito homem, né? Foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Mais uma vez mostrando que o sacrifício de Jesus Cristo trouxe para nós perdão, salvação, cura do nosso ser. O apóstolo Pedro também escreveu sobre o sacrifício de Jesus, que tira o pecado do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 ao verso 21, está escrito assim, olha: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. O apóstolo está fazendo referência ao sacrifício de Jesus. E ele diz ainda: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Todos estes textos que lemos apontam que Cristo foi oferecido como sacrifício, por mim e por você, para que os nossos pecados fossem então perdoados, e a ira de Deus não recaísse sobre nós. Jesus, por isso, recebeu esse nome, que significa Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Nós estávamos condenados, mas Cristo nos salvou com seu sangue. A Páscoa é a celebração desta maravilhosa salvação por meio de Jesus, o Cordeiro de Deus, que através do derramamento de seu sangue nos justificou e nos purificou de todo o pecado, nos libertando da condenação eterna que pesava sobre nós e nos tornando, por meio do seu poder, filhos e filhas de Deus Pai. Amém? Isso é motivo de louvor. Isso é motivo de você dar glória realmente a Deus. Amém? Você está salvo, perdoado por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz. Não há mais condenação. Então, quando você morrer, a morte não tem mais poder sobre você. Você vai passar para a vida eterna. Ela já está hoje fluindo em você. O Espírito de Deus já habita em você. A vida eterna já está em ti. Mas você vai deixar este corpo perecível, corrupto, e você vai receber de Deus um novo corpo, onde você vai viver eternamente na presença de Deus para a sua glória. Amém? Essa é a Páscoa. É isso que nós celebramos, a vitória sobre a morte que Cristo nos deu por meio da sua ressurreição. Todo o sofrimento que Jesus passou antes da cruz, e todo o sofrimento que Ele passou na cruz, foi por você, foi por mim. É importante então que você pergunte para si mesmo hoje: o que você está fazendo por Ele? Ele morreu por você. Ele se entregou inteiramente por você. Ele sofreu por você. Ele foi esbofeteado por você. Ele foi cuspido por você. Ele foi chicoteado, as costas dilaceradas por você. Ele foi transpassado na cruz por você. Ele foi pregado naquele lugar por você. Colocaram uma coroa de espinho por você. Ele fez tudo isso. O que
você está fazendo por Ele?